E isso daí é verdade. Esse inclusivismo, pode dizer que não, mas é verdade, tá? Tem uma menina no tempo de escola lá, ela gostava de mim, gostava dela, e não deu certo porque ela era adventista e a comunidade não permitiu, porque uma das pessoas da comunidade era professor nosso de matemática. Aí o professor não permitiu, ele não gostava muito de mim. Isso é real, isso é verdade. Dizer que isso é mentira é ignorância do camarada que tá falando. A Batista do Sétimo Dia não tem Ellen White como profetisa inspirada por Deus, logo ela não tem juízo investigativo, não tem decreto dominical e não tem o sábado salvífico, o sábado essencial para a salvação. Grande Conflito, autora Ellen White, capítulo Juízo Investigativo, página 204. Quando os livros de registros são abertos no juízo, a vida de todos aqueles que creram em Jesus passa em revista diante de Deus. Ou seja, quem crê em Jesus é o que tem fé. Logo, não é ímpio, é igreja. Aqueles que creram em Jesus passam em revista diante de Deus. Cada nome é mencionado, cada caso investigado, alguns nomes são aceitos, outros rejeitados. Ou seja, a fé não basta. Pessoas que têm fé são. Irmão, não tem um Grande livrinho Conflito, piorzinho assim, autora não, Ellen jogado no White. canto? Ué, o livrinho que você está falando é a palavra de Deus, entendeu? O que eles estudaram foi a palavra de Deus. E o que o anjo estava falando para João comer era a palavra de Deus. Acho que você tá falando besteira aí. Já começa que as igrejas todas, elas estão tudo recalcadas, porque o adventismo interpreta as profecias, entendeu? E as outras igrejas não. Aí, em vez de ir lá estudar, pô, vou lá ver estudar para ver se vocês estão certos. Ir lá estudar para ver se o adventista está certo. Não, já vem com preconceito. Não, é o adventista, então tá errado. Não tem nem o que estudar. É o que você faz, eu te chamo para você estudar. Mas não tem nem o que estudar. Se é adventista, então tá errado. Eu venho de família grega. Com isso, eu fui batizado em igreja ortodoxa grega. Isso é a minha idade de infante. E quando eu atingi a idade da razão, quando eu passei dos meus 21 anos, eu comecei a pesquisar as religiões, e aí eu me batizei na Igreja Batista tradicional, vinculada à Convenção Batista Brasileira. E aí, nesses estudos que eu fiz a respeito das igrejas, eu estudei a seita adventista do sétimo dia. Até porque na Grécia, que é o meu país de origem, né, lá só tem em média 500 adventistas no país inteiro. A Grécia tem em torno de 13 a 14 milhões de habitantes, só tem 500 adventistas, isso você contando os imigrantes, né? Por exemplo, os brasileiros que são adventistas e foram lá para a Grécia. Grego mesmo não deve ter nem 100. Por quê? Primeiro que eles colocam que o Kyriakos de Apocalipse 1:10 ali, aquele Kyriakos ali é o sábado. Aí o grego cospe na cara do adventista e cai na gargalhada. Qualquer analfabeto no grego sabe que o Kyriakos era o Kyriake Emera, do grego koiné, que é o Dominica Die, no latim, que é o dia do Senhor. Ou seja, em português, o domingo. Então chega lá o adventista, aí vai evangelizar o grego, né, fazer proselitismo. Ah, Kyriakos ali é o sábado. Aí o grego vai, cospe na cara do adventista. Ah, Derê, some daqui, seu herege, e expulsa da casa o adventista. Então fala, irmão, fala aí, por que você acha que é uma seita? Pô, isso que eu tô te perguntando. O que é heresia ali? Eu quero ver você me diga o que é heresia ali. Vamos conversar sobre o assunto. Acho que você vai ser mais um a fazer uma denúncia vazia. Aí, Tintim, aí, mais um querendo levar uma chinelada. Nem vi vídeo nenhum, pô. Prefiro que você fale. Esse vídeo eu gravei aqui no grupo. Eu utilizei a câmera aqui do grupo e gravei aquele vídeo, eu lendo o grande conflito. Então, se você quer o mínimo de atenção, se dê respeito. Veja o vídeo e refute a minha argumentação que eu apresentei no vídeo. Aí a gente pode começar a tratar. Com esse blá 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 e chorumelos aí, eu nem vou começar a tratar, nem vou perder tempo. Pô, o Leandro quase arrasou aí. Já botaram contradição adventista. Cara, só rindo mesmo. O juízo investigativo é heresia do diabo. Quem crê no juízo investigativo crê que vai passar em um julgamento de obras, ou seja, vai ser reprovado e vai ser condenado. Ninguém passa em julgamento de obras. Pô, tua opinião não importa não, bunda rachada. Tem que ir pra Bíblia, prova na Bíblia. Vamos lá, vamos nós dois então.
Estou lendo o Grande Conflito. O Grande Conflito diz: a igreja vai passar por julgamento de obras. Os que têm fé em Jesus vão passar pela prova de julgamento. Nomes são aprovados e nomes são rejeitados. Julgamento, não é julgamento de fé. Aquele que não tem a salvação entra na apostasia, ou seja, negou a fé. Não é julgamento de obras, não, São Neófito. Ih, bunda Lelê, tu não tá entendendo nada, então. Tu não entende nada de Bíblia. Vamos pra Bíblia, eu te falei. Você pegar um texto e julgar uma coisa, entendeu? Segundo a tua ignorância, vai dar merda, não tem jeito. Irmão, que paulado, irmão. É exatamente isso. Mas que esses imbecilizados não entendem o básico do básico, você entendeu? E o bagulho é o seguinte, hein? Tramontino e o Vagnão ao vivo, eu e esse livro Roy, aí, Leroy, sei lá o nome, se vocês quiserem agora. Esse maldade desse maluco é muito bom, mano. Pela graça eu sou salvo. Tô cansado de saber isso. Eu sou salvo pela graça, entendeu? Sou salvo pela graça. Agora me diga, o que você entendeu que o juízo investigativo é uma heresia do diabo? Ué, a Bíblia está recheada de palavras que falam sobre o juízo, entendeu? Que o juízo começa pela casa de Deus, entendeu? Ué, se quiser eu te mostro dentro da Bíblia, entendeu? O juízo em mais de uma fase, entendeu? Se quiser, vamos para a Bíblia, entendeu? Vamos para a Bíblia. Você copiar e colar um texto aí para mim não quer dizer nada. Com essa boca suja aí, tu não vai passar no juízo investigativo nunca. Boca imunda de latrina, de veca hipócrita. Bom de quê? Bom de apanhar. Adveca, eu quero ver se tu é homem de verdade, rapaz. Volta aqui depois das 5h30 de sexta-feira, quando entrar Saturnália. Aí você repete essas palavras aí. Aí eu vou ter você como um homem de verdade, seu hipócrita. Olha, você apanha do meu sobrinho de 8 anos de escola bíblica, de novo batismo, de novo crente, cara. E vai ficar no blá 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 agora direto, vai ficar no blá 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 falando besteira. Rapaz, tu não entende nada de Bíblia. Vamos para a Bíblia então, cara. Você copiou e colou um versículo aí que não tem nada a ver. Vamos lá, vamos discutir sobre o juízo investigativo. Falar de homem, pô, isso aí não quer dizer nada para mim, entendeu? Não quer dizer nada para mim, tá? Se eu tivesse medo de homem, cara, eu não olhava no espelho de manhã, entendeu? Você nem me conhece. Você nem me conhece. Se você me conhecesse, tá? Ih, bunda Lelê, tu não tá entendendo nada, então. Tu não entende nada de Bíblia. Vamos pra Bíblia, eu te falei. Você pegar um texto e julgar uma coisa, entendeu? Segundo a tua ignorância, vai dar merda, não tem jeito. Esse transtorno que você sofre se chama dissonância cognitiva. Pô, aí, vou até dormir. Já vi que você é mais um gargantão. Só sabe fazer isso. Só gargantar. Garganta profunda. Você me conheceu agora, já tá apaixonado por mim também, é? Caraca, já era. Você me conheceu agora, já tá apaixonado por mim também, é? Caraca, já era. Já se apaixonou, é? Hein, meu amor? Se apaixonou por mim também? Sofre de deficiência de atenção, nem marquei você, rapaz. Você eu já parei de tratar quando começou a xingar igual uma Dercy Gonçalves, uma boca de latrina. Eu tô mais tratando com você, boca de latrina. Agora eu tô tratando lá com Tramontina. Com você eu não trato mais, não. Vagabundos virtuais que saem xingando de graça. Pô, já viu minha foto de perfil também, sentiu a pressão, já ficou apaixonado, né? É fogo. Eu quero ir para a Bíblia, entendeu? Eu não quero ficar no blá blá blá, não. Vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia, entendeu? Quer falar comigo na Bíblia, a gente fala. Bocas de latrina como você, eu trato só depois do pôr do sol de sexta-feira. Aí eu quero ver se é homem de verdade. Ah, ficou apaixonado por mim, ficou magoadinho. Foi, ficou magoadinho. Rapaz, você parece ser novo. Vamos raciocinar juntos aqui. Eu peguei a versão que é distribuída pelos missionários adventistas na rua, eles entregaram para mim. Eu abri na página 204 e estou lendo a página 204, o primeiro parágrafo. Lá está dizendo que os que têm fé são julgados e podem ser reprovados. Está lá, no primeiro parágrafo, eu li para você. Se você tem um grande conflito em casa, se você for realmente adventista, você vai ter um grande conflito em casa. Mesmo essa versão condensada aí. Agora você se pergunta, por que nesse estudo que você fez Ctrl+C, Ctrl+V, eles pularam essa parte? Pensa, rapaz. Eles pularam essa parte porque eles querem enganar você, rapaz. Eles querem te enganar. São sofistas. Eles sabem que é errado a igreja ser reprovada por julgamento de obras, porque o julgamento é você ter fé ou você ser apóstata. Esse é o julgamento. Você tem fé ou você não tem fé. Você é justificado pela fé, não por obras.
Essa é uma das solas, o sola fide. Ué, mas vem cá, no juízo, então, quer dizer, então, que se o cara estiver errado, se ele for um pecador itinerante, se ele for um pecador nato, se ele for um cara que gosta de pecar, então quer dizer que ele não vai ser condenado pelos pecados dele, não? Aí você está viajando, cara. Ou você também acredita na teologia de que uma vez salvo, salvo para sempre? O cara que está salvo, ele pode fazer o que for, que ele não se perde mais, porque está salvo. E o que está perdido, ele pode fazer o que quiser, ele pode se arrepender, pedir perdão, fazer o que for, que ele não se salva mais. Isso aí é calvinismo, cara. Isso aí é calvinismo. Você não é batista, você é calvinista. Olha, eu vou seguir ali a recomendação de Tito. A segunda vez que eu vou estar tratando com você, depois eu não trato mais. Por misericórdia, a sua alma perdida. A perda da salvação, se você quiser colocar esses termos, é apostasia. O que é apostasia? É negar a fé, não é pelas obras. Você não perde salvação pelas obras, rapaz. Se assim for, por exemplo, aqui você falou palavrão. Você me chamou de bunda murcha e depois falou palavrão aí vinculado a fezes. Por essa ideia, você perdeu sua salvação. Você ia ser aprovado no juízo de obras, cara, falando isso aí, a não ser que você considere que o juízo de obras é guardar o sábado. A Santa Saturnália, o Santo Sábado, que limpa e purifica de todo pecado. Se esse aí é o julgamento de obras que vocês acham, né? Aí vale tudo, aí pode tudo, né? E não é, rapaz. Ou seja, mesmo os que creem na perda de salvação, que aí no caso são os pentecostais, oriundos ali da Assembleia de Deus, ou alguns batistas que não são tradicionais, são os batistas mais, vamos dizer assim, contemporâneos, a perda de salvação, como atrelada a John Wesley, é pela apostasia. Não é você pecou, perdeu a salvação, aí se arrepende, aí vai de novo, peca de novo, aí perde a salvação. E se no último momento a pessoa pecou e aí não deu tempo dela se arrepender? Ela tá condenada? Você agora aí, que tu me xingou aí, chamou de bunda murcha, você infarta e morre aí agora. Aí a tua última ação foi essa. Tu vai ser condenado, né? Tu vai ser condenado. A tua última obra foi me chamar de bunda murcha. Então você vai ser condenado pelas obras. Não é, cara? É negar a fé. Apostasia. Você não é batista, você é calvinista. Você me conheceu agora, já está apaixonado por mim também, é? Caraca, já era. Irmão, e outra, vai ver esse cara aí quando ele falou que o homem perde a salvação, que é por obra, aí já parei de escutar, você entendeu? O cara aniquilou a graça de Jesus. Jesus é um símbolo pro camarada, irmão, você entendeu? Você acha que eu vou levar a sério? O cara que falou que se você comete obras pecaminosas, você perde a salvação. Isso já parei de ouvir o cara, porque já não é mais graça, você entendeu? É justiça, é obra, é tudo menos Jesus, você entendeu? Então, vou levar a sério um camarada desse? Deus me guarde. Agora, Fernandão, falando sério pro seu irmão, aí dá diferença minha com esse panaca. Esse moleque é um panaca. O cara, não é que ele quer defender o cristianismo, ele quer defender o adventismo. Pra ele, o que importa é a placa ali aonde ele vai. Até acho que ele é o Vitinho percebeu isso daí. O que importa é a placa. Não é o cristianismo em si, entendeu? O cara afirmar um absurdo tão gigantesco desse, ao ponto de atacar até a Trindade, por causa da denominação dele, você vê o nível do camarada. Bem diferente, tanto de Fernando, de você, de mim, do Vitor, que a gente vai até criticar a nossa denominação em prol do evangelho. O camarada não, em prol da denominação, o cara critica, nossa, critica a própria Santa Trindade. Então você dá pra você levar um camarada a sério? Pô, mas se o cara for retardado pra levar um cara que coloca, o cara que senta e coloca o nome Tramontina, dá pra ser levado a sério? Você vê pelo jeito, só um maluco pra colocar o nome Tramontina, achar que tá cortando as coisas, pelo amor de Deus. O cara é fã de Nicolas Ferreira, um maluco desse só pode. Irmão, e só pra finalizar, essa bobagem, essa porcaria de juiz investigativo só existe porque os caras errou a datação da volta de Jesus, é isso. Aí os caras quiseram que dar uma resposta para aquela bestialização que eles fizeram. Aí o que eles fizeram? Vieram com essa porra de justiça investigativa. Ah, Jesus entrou no carro, vai começar a julgar pecado pessoal. Aí, peraí, Jesus tem que jogar pecado. Mas qual pecado? Aí o camarada volta lá no Velho Testamento. Aí pega todos aqueles pecados, tipo cristão patético, sábado, carne de porco, e apresenta como lei. Por quê? Porque eles vão ser julgados por essa merda aí de juízo investigativo, entendeu? Então precisava de tudo aquela lei. Por isso que tem essas leis. E eu digo mais, se tivesse o tempo de Salomão e toda aquela liturgia que fazia parte da lei judaica diante do templo, eles iam fazer do mesmo jeito, entendeu? Eles precisam de toda aquela lei. Eles são patéticos, entendeu? Os moleques, eles aí não aguentam 5 minutos com nós conversando, 5 minutos. O moleque, isso aí é um retardado. Eu só tenho isso, afirmar mais nada a dizer. Se o moleque quiser qualquer coisa, ele não pode marcar pra trocar burro. Que é isso que tem que trocar com o moleque desse. Não é ficar mostrando o versículo no camarada. O camarada tem que dar um burro pra ver se aprende a virar homem, irmão. É essa que é a questão. E outro, irmão, só o Wagner vai ser outro ditador na banca aí, você entendeu? Ele é meu servo. Então ele é outra DM no grupo. Pô, cara, tanto ódio que você tem dos adventistas, cara. Só porque o cara afirmou que a doutrina do juízo investigativo é mais bíblica do que a da Trindade, é mesmo. Entendeu? E aí você fica com ódio do caraca do ar, o cara dizendo que até é murro, troca, entendeu?
Pô, tá difícil até de entender o que você fala, cara. Quanto mais teologia. Você não discute dentro da Bíblia, não, cara. Esse negócio é só a tua cabeça, só aquilo que tem na tua cabeça, entendeu? Você não admite que o debate ele tem que ser bíblico. Tu acha que o debate tem que ser coisas da cabeça, um da cabeça do outro. Tem que ser bíblico. Se você tem alguma coisa contra o juízo investigativo, você tem que apresentar a tua refutação bíblica, não o que você acha. Pô, cara, traduz o que você falou aí, não entendi nada. Grande Conflito, autora Ellen White, capítulo Juiz Investigativo, página 204. Quando os livros de registros são abertos no juízo, a vida de todos aqueles que creram em Jesus passa em revista diante de Deus. Ou seja, quem crê em Jesus é o que tem fé. Logo, não é ímpio, é igreja. Aqueles que creram em Jesus passam em revista diante de Deus. Cada nome é mencionado, cada caso investigado, alguns nomes são aceitos, outros rejeitados. Ou seja, a fé não basta. Pessoas que têm fé são... Grande Conflito, autora Ellen White, Aqui, capítulo Juiz Investigativo, também, página Grande 204. Conflito, autora Quando os Ellen livros de White, registros são abertos no juízo, a vida de todos argumentação que os aqueles que adventistas creram dizem em que o juízo Jesus investigativo é passa em bíblico. revista diante de Deus. Aí eles Ou trazem seja, o quem crê em julgamento dos Jesus ímpios. é Só o que que o tem juiz fé. investigativo Logo, não é julgamento ímpio, de ímpio. é igreja. O juiz investigativo é julgamento Aqueles da que igreja. creram em Jesus Ó, passa em revista diante de a grande Deus. expiação final Cada nome é no juízo mencionado, investigativo, cada caso investigado, os únicos alguns nomes casos são a aceitos, ser outros considerados rejeitados. são daqueles que Ou professam seja, ser o a fé povo não de basta. Deus. O Pessoas que julgamento têm dos fé são... ímpios é uma obra separada. Bíblia, aqui que é importante mencionar também, Bíblia Sagrada, Conflito, autora Ellen White, Apocalipse 20, que é versículo a argumentação 7. que os Quando se adventistas completaram dizem os que o 1000 juízo anos, investigativo ou seja, é o bíblico, milênio acabou. Aí eles trazem o julgamento Versículo dos ímpios. 11, o juízo Só que final. o juízo investigativo O grande trono não é julgamento branco. de ímpio. O juízo A investigativo morte e o é inferno julgamento foram da igreja. jogados no lago Ó. de fogo. Ou seja, as grande pessoas que expiação estavam final, no inferno no juízo foram jogadas investigativo, no lago de os fogo. únicos Quem é que está no casos inferno? a Quem ser está no inferno é considerados salvo? são daqueles que Os que estavam no professam inferno ser o povo foram de jogados Deus. no Guiena. O julgamento dos ímpios Aqui é depois do é milênio. uma obra A separada. igreja estava nas bodas do Cordeiro. O trono branco é de ímpio. Bíblia Sagrada. Sagrada. 5:24. Apocalipse Em verdade versículo vos digo, 7. Quem está quando falando se aqui é Jesus. completaram os 1000 anos, Que ou quem seja, o ouve a milênio minha acabou, palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida Versículo eterna. 11, E não juízo vai a final. julgamento. O grande mas já trono passou branco da morte para a vida. A morte Esse aqui é o próprio e o Cristo inferno falando. foram jogados Então, você no está lago criando um de paradoxo. Você está criando seja, uma as contradição pessoas que bíblica. estavam no inferno. Então, a palavra foram da jogadas epístola não pode no contra lago a palavra de de fogo. Cristo. Quem é que está no Quando inferno? tá dito ali, Quem está no inferno é a questão salvo? que começará pela casa de Os que Deus estavam no é pra inferno foram identificar os jogados no apóstatas. Guiena. Aqueles Aqui que é são depois do falsos milênio. crentes. A igreja Não os estava que nas são bodas crentes, do Cordeiro. que são julgados. O trono branco é de Porque ímpio. Jesus garantiu. E aí qualquer um sabe que é um erro de tradução. Na Um realidade, 5:24. repito novamente, Ellen White, verdade, em O julgamento vos dos digo, ímpios é uma assim, obra que é Jesus. separada, que que acontecerá em um momento posterior. crê Naquele que me enviou, O que são os tem a ímpios? vida São os que não têm fé. vai a julgamento. Ou seja, ela está dizendo que vai ter um julgamento daqueles que têm fé em Para a Jesus. vida. Isso aqui é o próprio Se Cristo você falando. passar em julgamento, condenação, você está entendeu? criando Se um você, paradoxo. ou qualquer um de tá nós criando passar uma em julgamento contradição de bíblica, obras, a gente é tá copiando condenado. A a palavra da pelo epístola, julgamento não é de obras. palavra de Cristo. Tá na Você Bíblia. é salvo Tá pela dito ali, fé. não tá, sabe disso. Por obras você é condenado. A casa de A Deus tradução é para correta identificar é os condenação. apóstolos. Quem tem fé Condenação. Não, a sua ignorância não é argumento. A sua falta de interpretação não é argumento. Eu trouxe o texto de Ellen White, ela deixou claro. O juízo dos ímpios é um juízo à parte. O juízo investigativo é um juízo dos que têm fé. Paulo, tanto quanto Jesus, disseram que aqueles que têm fé, eles não entram em juízo, consequentemente em condenação. Se você for para julgamento, você é reprovado, rapaz. Qualquer um, seja eu, seja você. Ninguém passa em julgamento de obras. Aqui, repito novamente, Ellen White. O julgamento dos ímpios é uma obra separada, que acontecerá em um momento posterior. O que são os ímpios? São os que não têm fé.
Ou seja, ela está dizendo que vai ter um julgamento daqueles que têm fé em Jesus. Se você passar em julgamento, se você ou qualquer um de nós passar em julgamento de obras, a gente é condenado. O julgamento não é de obras. Você é salvo pela fé. Por obras você é condenado. É bem claro aqui, quem tem fé vai para o juízo investigativo, quem não tem fé vai para o trono branco aqui, o julgamento dos ímpios. Pô, mas quem tá Aqui, querendo repito desacreditar o novamente, texto Ellen bíblico é White. você. O julgamento dos ímpios é uma obra separada que acontecerá em um momento posterior. O que são os ímpios? São os que não têm fé. Quer que eu te mostre Ou mais? seja, ela Quer que está eu te dizendo que mostre vai ter um as julgamento obras daqueles da que têm pessoa fé vai em influenciar Jesus. Se você julgamento? passar em Vou te mandar julgamento, mais um se você ou testemunho qualquer um de bíblico nós narrado, passar em julgamento entendeu? de obras, a Então, o gente é cara pode condenado. matar, roubar, O adulterar, julgamento não é de prostituir, fazer o que obras. for, ele tá salvo. Você é salvo pela... Eu não desacreditei o texto bíblico. Eu estou colocando um outro óculos de interpretação na passagem que você citou, para não ser contraditória com João 5:24. O seu argumento foi erro de tradução, ou seja, o seu argumento foi desacreditar do texto bíblico. O meu não. O meu foi aplicar os óculos corretos. Se João 5:24 está dizendo que aquele que tem fé, ele não entra em julgamento, como é que o texto ali está dizendo? Quando começa pela casa de Deus, ele não está dizendo que é aquele que tem fé, porque senão o texto teria que estar contraditório. O que o texto está dizendo é o do apóstata, aquele que não tem fé, o joio que está infiltrado no trigo. Não é o trigo sendo julgado, é o joio. Ele é joio no meio do trigo, ou seja, eles não têm fé. Não é que eles têm fé e aí eles são julgados, não. São os ímpios, o joio misturado na casa de Deus, naqueles que têm fé. Enquanto que Ellen White, ela deixou bem claro, no capítulo do juízo investigativo, o capítulo 28, de que o juízo investigativo é julgamento dos que têm fé e o juízo a posteriori é o julgamento dos que não têm fé. Ou seja, ela colocou que os que têm fé entram em julgamento, indo em contradição com João 5:24. Vejam como o adventista separa o texto do contexto. A carta aos Hebreus, ou a epístola, quem são os hebreus? Os hebreus são a nação de Israel. Aqui o Hebreus 10, versículo 28. Quando rejeita a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. No versículo 30, da aliança pelo qual foi santificado e afrontou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, minha vingança eu retribuirei, o Senhor julgará o seu povo. Aqui está falando, não do julgamento da igreja, mas da nação de Israel. Vejam como... Hebreus 10, 28. Quando alguém rejeita a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Isso aqui é a Torá. Então o autor aos Hebreus, ele está falando com os hebreus, está falando com a nação de Israel. Imagine quanto maior castigo merecerá quem insultou o Filho de Deus. Quem insultou o Filho de Deus? Foi a igreja ou foi Israel? Quem entregou Jesus aos romanos para ser torturado e crucificado? Quem foi? Não foi a nação de Israel? Então quando ele está dizendo aqui, pois conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu retribuirei. Quem tem que ser vingado por Jesus? É a igreja? Hebreus 10, 28. Essa aí é a linguagem do advérbio. Quando alguém rejeita a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De obras, ele vai ser aprovado. Isso aqui é a Torá. Porque ele está dando uma ataque. O autor aos Hebreus, ele está... Mano, mas tu é um retardado, só pode ser um retardado, meu cachorro. Que pérola que tu sortou. Todo adventista é assim, ele já me chamou de bunda murcha, me mandou AM, ontem falou AM aí, sabe aquela palavrinha que é ligada a fezes? Daqui a pouco, você sendo adventista, você vai começar a me xingar também. Porque o julgamento de obras para vocês é guardar o sábado. Quando vocês estão falando aqui de julgamento de obras, é guardar a Saturnália, guardar os dias da suruba do deus Saturno, que é o Saturday. Porque o Shabat de Moisés era as fases de transição lunares. Tinha a lua nova, pós dias negros, 2 dias negros,
aí contava-se a semana 7 a 8 dias com a lua nova, e aí se era Shabat. Então, podendo cair qualquer dia gregoriano, seja de domingo a sábado, pode cair a Shabat. Tanto que lá em Samoa, os adventistas de Samoa guardam o domingo gregoriano. Os adventistas de Samoa, você sabia disso? Então, quando vocês estão aqui com todo esse papinho, é julgamento de obras, vai julgar obra, é para ver quem guarda o sábado e quem não guarda. É só isso. É só isso que vocês aqui estão defendendo. A igreja não está debaixo da Torá. O autor aos Hebreus ele está citando a Torá. O autor aos Hebreus está citando que Jesus vai vingar. Jesus vai vingar. Ora, Jesus vai vingar da igreja? Jesus vai vingar contra a igreja ou ele vai vingar contra a nação de Israel, que o entregou ou crucificou? O povo de Jesus, que era a nação de Israel, veio aos que eram dele e o recusou. Não adianta. Aqui, Você repito, vai grande criar um conflito, espantalho, Ellen porque White. mesmo você entendendo que a tradução... No juízo investigativo, os únicos casos a ser considerados são daqueles que professam ser o povo de Deus. Você vai tentar O julgamento dos ímpios é uma obra separada que acontecerá em um momento posterior. Os dois adventistas aí, tanto então, o julgamento de Jesus são os que... O juízo investigativo, Jesus vai estar julgando em condenação os também. que têm fé, os que não são ímpios. Aí Ellen White diz aqui, ó... A citação do rapaz... Alguns nomes. Aí está falando do juízo investigativo. Quando os livros são abertos, todos aqueles que creram em Jesus passam em revista. E aqui diz, alguns nomes são aceitos, outros rejeitados. Então ela está dizendo que há condenação para os que têm fé. Quem é reprovado entrou no quê? Em condenação. E ela está falando dos que têm fé. Bom, já avisei que você tomou um ataque, né? Tomou um ataque. Aqui, repito, grande conflito Ellen White. No juízo investigativo, os únicos casos a ser considerados são daqueles que professam ser o povo de Deus. O julgamento dos ímpios é uma obra separada que acontecerá em um momento posterior. Então, o julgamento de Jesus são os que... O juízo investigativo, Jesus vai estar julgando os que têm fé, os que não são ímpios. Aí Ellen White diz aqui, ó. Alguns nomes. Aí está falando do juízo investigativo. Quando os livros são abertos, todos aqueles que creram em Jesus passam em revista. E aqui diz, alguns nomes são aceitos, outros rejeitados. Então ela está dizendo que há condenação para os que têm fé. Aqui, repito, Tribos são os que têm fé, joios são os que não têm fé. No juízo investigativo, os únicos casos a ser considerados são daqueles que professam ser o povo de Deus. O trono branco? O julgamento dos ímpios é uma obra separada que acontecerá em um momento posterior. Não é julgamento do joio. Então o julgamento de Jesus são os que... É julgamento o juízo investigativo, Jesus vai estar julgando começará pela casa os de que Deus, têm fé, os que não são ímpios. Separando os apóstatas, aqueles falsos crentes, dos verdadeiros. Alguns não nomes. É que os crentes aí está falando do juízo investigativo. Quando os livros são abertos, os crentes vão todos ser aqueles julgados, que creram em Jesus passam em revista. Jesus, e aqui diz, vão ser alguns nomes depois. são aceitos, outros rejeitados. O joio então ela está dizendo que há condenação para os que têm fé. Os ímpios. O trigo são os que têm fé genuína e joio são os que professam ter a fé. Então que são os ímpios? Então você tem que me trazer aí uma terceira figura. Porque o texto me traz só duas figuras, o joio e o trigo. Então, é o que tem fé e o apóstata, aquele que não tem fé. Agora você tem que me trazer uma terceira figura aí. Aonde que está a terceira figura aí, que são os ímpios? Nunca vos conheci. Mateus 7, 21 a 23. Jesus não disse, eu os conheci e os rejeitei. Não, Jesus disse, nunca vos conheci. Então aí não pode ser uma igreja, uma pessoa que era da igreja e perdeu a salvação, porque a pessoa que era da igreja, ela foi conhecida. Não, eles acreditavam fazer parte da igreja. Eles, os ímpios. Eles acreditavam fazer parte da igreja. Jesus disse, nunca vos conheci. Ou seja, eles nunca foram igreja. Eles disseram que eram igreja. Eles disseram que era igreja. Não Jesus. Jesus disse, eu nunca vos conheci. Ou seja, eles nunca foram igreja. Eles nunca foram noiva. Eles nunca casaram com Jesus. Então, pela lógica que vocês querem aplicar do juízo pré-advento, que é o julgamento dos que têm fé e perderam a salvação, ou seja, eles eram salvos e perderam a salvação no juízo pré-advento, que julgou ali o livro das obras e eles foram reprovados. Então, eles tiveram algum momento que eles foram trigo. Teve algum momento que eles foram trigo. Então, o joio não é um ex-trigo. O joio é joio. Trigo é trigo.
Então, essa analogia e essa aplicação que vocês querem fazer contra a parábola do trigo e do joio não se aplica ao juízo pré-advento. Não, é você que está dizendo isso, cara. É você que está dizendo isso. Os livros são abertos no tribunal. Qual é o livro que é aberto ali? O livro da vida, tá entendendo? Então, pô, se não fosse para, vamos dizer assim, investigar as pessoas que estão no livro da vida, então não se abriu o livro da vida. Se abriu por quê? É porque tinha que ser investigado, não é? Pô, amigo, presta atenção. Não é só esse contexto, o contexto todo da Bíblia, Daniel 7, entendeu? Você tem que entender tudo junto, pô. Não é só você, senão você vai ficar errando, tá entendendo? Por que você abriu o livro da vida no tribunal? Por quê? O livro da vida só tem quem é que está registrado lá? É o que herdou a vida, não é? É o que herdou a vida. Aí se você pegar lá no Mateus 22, você vai ver que tinha um que não estava com as vestes nupciais. Ele estava lá, nas bodas. Entendeu? Ele estava lá nas bodas. As bodas são o quê? A volta de Jesus, entendeu? Ele estava lá nas bodas, mas ele não tinha as vestes. O que foi aconteceu com ele? Foi amarrado e lançado, né? E aí? Eu já trouxe para você aqui, rapaz, Apocalipse 20, versículo 7. Quando se completaram os 1000 anos, ou seja, depois do milênio. Você é adventista, você crê que durante o milênio a igreja estava no céu, cara. Quando que o livro da vida é aberto? Vi também um grande trono branco, estava sentado ali sobre a terra, o céu, e não foi achar lugar para eles. Vi os mortos grandes e pequenos diante do trono. E abriram-se os livros. Então se abriu-se outro livro, o livro da vida. E os mortos foram julgados. Isso aqui é depois do milênio, cara. Depois do milênio. A igreja já estava nas bodas dos cordeiros, cara, que é depois do milênio. Ó, versículo 7, Apocalipse 20. Quando se completaram os 1000 anos. Fala aí, Fernando. Eu tô saindo Eu fora já trouxe para também, tá? você aqui, rapaz, Apocalipse 20, versículo 7. Quando se completaram os 1000 anos, ou seja, depois do milênio. Você é adventista, você crê que durante o milênio a igreja estava no céu, cara. Quando que o livro da vida é aberto? Vi também um grande trono branco. Não, perguntei pro livro se ele é adventista, pô. Não, sai não, Vagnão. Fica aí. Não liga pra esse pessoal aí, não. Fica aí no grupo aí, pô. Só não dá trela aí pra eles, não. Só fala besteira aí, eles. Cadê os debates? Quero ver os debates. Ele correu do quê? Ele chamou esse pro debate aí de Miguel aí. Você correu? Livro. Foi você que fugiu o livro. Não foi o Wagner, não. Olha, eu postei às 11h54. Foi a minha última postagem. Aí às 11h59 ele disse que ia sair do grupo. Aí eu dei a entender que ele saiu do grupo. Aí fui fazer meus afazeres. Eu tenho 3 canais. Eu tenho no YouTube, tenho no Quai e tenho no TikTok. Meio-dia é a hora que eu publico. Aí eu saí para publicar meus vídeos. E aí, por mim, ele tinha saído do grupo. Quem corre é quem sai do grupo, não é quem fica, não. Você fez aí um comentário, botou um vídeo no qual você bota o rosto, né? No meio da figura, fica dizendo que aquela figura, a figura da Igreja Adventista é mesmo. É. Agora você falou algumas coisas ali, como dizer assim, que você estava meio certo e meio errado. Por exemplo, Guilherme Miller, ele não é um pioneiro da Igreja Adventista. Guilherme Miller liderou um grupo, em qual você me falou que chamavam-se de mileritas. Esse termo que você usou de, como é que é? Seita do Advento, nunca ouvi falar. Tem quase 40 anos que eu sou adventista, nunca ouvi falar. Seita do Advento. Mas se fosse, no caso, acho que todas as igrejas deveriam... Bom, hoje em dia, do jeito que está, a maioria realmente não se poderia chamar de adventista. Se você é uma pessoa que acredita e espera a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus à Terra, então você é um adventista, cara. Pode não ser do 7º dia, entendeu? Pode não guardar o sábado, não guardar o 4º mandamento da lei de Deus, mas é um adventista. Isso aí ninguém pode negar. A não ser que não acredite que Jesus vai voltar a segunda vez, que não espera, que não está nem aí eu vou dizer que você não é um adventista. Por isso que eu te perguntei se você era adventista. Aí eu vou dizer que você não é um adventista. Entendeu? Agora, o que você falou é aquilo que eu te falei. Algumas coisas verdade, algumas coisas não tão verdades assim, né? Também não vou dizer que é mentira. Tá entendendo?
Guilherme Miller não foi um pioneiro da igreja. O movimento millerita, ele teve o seu auge ali no grande desapontamento em 22 de outubro de 1844. A igreja adventista, ela foi se organizar 19 anos depois disso. Entendeu? Ela foi se organizar como igreja, se registrar em 1863, entendeu? 100 anos antes de eu nascer. Então, Miller não foi um pioneiro da igreja. Os pioneiros da igreja, acho que todo mundo do grupo sabe quem é. Joseph Bates, Iron Edson, Ellen White, Tiago White, entendeu? Vários dele, o Dr. Kellogg, todos esses foram os que começaram com a igreja. Teve outros que eu nem lembro mais. Mas Miller não, Miller não faz parte. Miller nunca guardou o sábado na vida dele. Nunca guardou o sábado na vida dele. O sábado entrou na igreja por uma batista de nome Raquel. Raquel alguma coisa, não lembro o resto. Mas entrou por nome de uma batista de nome de Raquel. Tá entendendo? Mas já acho que se bobear, acho que quando foi fundada, quando foi realmente fundada a igreja ali. Então não tem nada a ver. A igreja adventista mesmo nunca marcou data para a volta de Jesus. Os mileritas, o movimento milerita, marcou 2 vezes. Marcou uma vez, mas não sabia qual era a data certa. Aí estudou, aí depois marcou para 22 de outubro de 1844. Mas não tem nada a ver com a igreja adventista do sétimo dia, aquilo que eu te falei. Guilherme Miller nunca guardou um sábado. Nem ele, nem os que estavam com ele. Miller morreu ali daquele jeito. Miller não saiu Ele pode ter até ter sido excluído da igreja batista. Mas ele não saiu da igreja batista para fundar uma outra igreja, não. Tinha um movimento dele ali, o movimento millerita. Tá entendendo, meu irmão? Então, poxa, ficar veiculando essas informações erradas, assim, pega mal pra caraca, entendeu? Pô, é terrível. Você conhece o Centro White? Tá vendo? Isso aí é calúnia, cara. Isso aí é calúnia. O que você botou aí é calúnia. Miller, como eu acabei de te falar, Miller não é pioneiro da igreja adventista. Miller foi o líder de um movimento chamado movimento millerita. Você sabe disso. Você está querendo associar uma coisa com a outra, mas não é isso. Você quer associar Miller porque fez uma marcação de data para a volta de Jesus com a igreja adventista. Isso aí é leviandade, leviano. Isso aí é ser leviano, ser desonesto. Miller não tem nada a ver com a igreja, cara. Nada a ver com a igreja adventista. Miller nunca guardou o sábado, como eu já disse, entendeu? Depois de 1844, acho que quando a igreja adventista ela foi fundada, acho que Miller já estava até morto já. Eu vou procurar saber direitinho, entendeu? Mas, pô, seja honesto com a Bíblia, seja honesto com o que está escrito, entendeu? Claro que conheço. Claro que conheço. Por quê? Tu fica pulsando lá para pegar uma coisinha ou outra que você pode associar assim, mas não adianta, cara. Miller, ele pode ter sido até um precursor do adventismo, mas ele com a igreja adventista mesmo não tinha nada a ver. Miller era fumante, Miller comia carne de porco, Miller não guardava o sábado, tá entendendo? Miller não tinha nada a ver com a igreja adventista. Quando ela foi fundada, não, entendeu? Quando ela foi fundada, não. Quando a igreja adventista foi fundada, seus membros não fumavam mais, entendeu? Ellen White ela já tinha recebido mensagens a respeito do fumo. Quer falar sobre isso também? Se quiser, pode escolher o assunto aí, pode escolher o assunto. Você provou o que pra mim? Provou o quê? Não provou nada. Provei pra você, sai fora, rapaz. A única coisa, eu só tenho uma coisa que eu cheguei a uma conclusão ao teu respeito. Foi a única coisa que você me provou, entendeu? Mas vou ficar quieto, não vou falar agora não, mas foi a única coisa que eu cheguei a uma conclusão ao teu respeito. Viu? Na tua foto mesmo, aí na foto que tu botou aí, Miller morreu em 1849, cara. A igreja adventista foi fundada em 1863. Poxa, 17 anos depois. Como é que você vai dizer que Miller é um pioneiro da igreja, cara? Pô, brincadeira. É brincadeira. A igreja adventista do sétimo dia foi fundada em 1863. Os teus membros, eles guardavam sábado. O Miller nunca guardou um sábado na vida dele. Pô, beleza. O que eu tenho a ver com isso aí? Então, eu vejo que você é uma pessoa de baixa instrução, como as vítimas do sectarismo. Elas gostam de atuar nessas pessoas, assim como você, que são arredios ao estudo, à leitura, e tem uma interpretação fraca. O fato do Guilherme Miller ele não guardar o sábado, ou ele ter várias crenças que depois foram adotadas ao longo do tempo pelo Adventismo do sétimo dia, isso não o isenta de ter fundado o movimento adventista do sétimo dia. Da mesma forma que Russell
ele doava sangue. Russell não era contra a doação de sangue. Russell morreu antes de ser adotado o CNPJ, Testemunha de Jeová. Ele fundou o movimento Estudante da Bíblia. Mas você vai em toda a apologética, inclusive dos adventistas do sétimo dia, eles declaram que Russell foi o fundador desse Testemunho de Jeová. Todos que você for. As datas de 1914, 1925, essas datas foram marcadas pelo Testemunho de Jeová. Pô, irmão, escuta só. Eu vejo também que você é um gay que ficou bronqueado com a igreja adventista, entendeu? Por não aderir ao movimento gay, entendeu? Isso aí, pô, qualquer um olhar bem pra tua cara vê que tu é gay, entendeu? Eu posso ter até baixa instrução, mas eu não sou gay. E você é gay, entendeu? Isso aí já adivinhei logo de cara. Quando eu olhei pra tua cara, já vi logo. Quando tu botou aquela tua carinha lá no meio daquela ilustração da igreja adventista, agora ficar com raiva da igreja adventista, porque a igreja adventista não adere ao homossexualismo, porra, isso aí é bobeira, entendeu? Eu sei que a igreja batista tá fazendo até casamento de gay, entendeu? Casamento de mulher com mulher, homem com homem. Pô, cara, isso aí não tem nada a ver, entendeu? A igreja adventista, ela não odeia o homossexual, não. Ela odeia o homossexualismo, entendeu? Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, entendeu? E você é meu irmão, pô. Você é meu irmão. Só que, pô, pra você entrar no reino do céu, você tem que abandonar essas práticas, né? Isso aí já tá na cara, cara. Não adianta nem negar, entendeu? Já tá na cara que é. Você sabe o que é ânimos? Você sabe o que é o ânimos? Então, existe o de fato e o de direito. O de direito das Testemunhas de Jeová foi em 1931. 1931. Russell, ele já estava morto há muito tempo. Então, como é que Russell foi o fundador das Testemunhas de Jeová? Se o de direito só foi em 1931. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Você está morando junto. Você tem um ânimos de você constituir ali a família. Só que você não está de direito. A sua união é estável. É união de fato, não de direito. Anos mais tarde, você oficializa em cartório essa união. Você converte a união estável em casamento. Aí, mais para frente ainda, você se divorcia. Quando que vai entrar a partilha de bens? Vai ser a data da união estável ou vai ser a data de direito? Que a união estável foi convertida em casamento. Vai ser da data do início da união estável. Aqueles imóveis que vocês compraram quando ainda estavam em união estável, eles valem. Eles se incluem. Então não vai na onda desses ignorantes, ignóbios, como Fernando Galli, Luciano Senna. Esses aí são analfabetos funcionais. Por exemplo, o Galli, ao mesmo tempo ele fala: as testemunhas de Jeová ali estavam presentes no movimento do estudante da Bíblia. As testemunhas de Jeová marcaram as datas de 1914 e 1925. Aí o ignóbio, o analfabetismo funcional, o analfabeto funcional, aí ele vai e coloca: não, a igreja adventista, em 1844, até a década de 60 do século XIX, não era igreja adventista. Ora, se você aplica a lógica do ignóbio, o de pouca inteligência, para ser educado, né, porque ele ficou quase 20 anos crendo nas testemunhas de Jeová, uma pessoa para ficar quase 20 anos acreditando no corpo governante é tudo menos inteligente. É tudo menos inteligente. Então, equipara-se a mesma coisa. É a mesma coisa. Da mesma forma que os estudantes da Bíblia eles eram testemunhos de Jeová, os mileritas eram adventistas do sétimo dia. Estão morando junto com uma mulher, né? Vamos deixar bem claro, morando junto com uma mulher. Entendeu? Morando, né? Até porque 2 homens não constituem uma família, não, tá? Meu irmão, olha só, Miller não tem nada a ver com adventismo, com a igreja adventista. Não tenta fazer isso, esse malabarismo todo. Miller não tem nada a ver com a igreja adventista, entendeu? Caraca. Pô, fica chateado, vocês ficam bronqueados. Eu já lidei com vários homossexuais, e depois eu descubro que o cara tem uma bronca porque a igreja adventista não acolheu ele do jeito que ele é, entendeu? A igreja adventista não aceitou ele sendo gay, sendo homossexual, e tendo a vida de homossexual. A igreja adventista não aceita isso, nem nunca vai aceitar, nunca aceitou, nem nunca vai aceitar. E eu conheço um monte de gay aí no Facebook, na internet, que prega quanto a igreja adventista, inventa mentiras, igual você está fazendo aí, inventa mentiras, faz calúnias, entendeu? Por pura bronca, cara, pura bronca. Não adianta, não tem como meter o homossexualismo na Bíblia. Não tem como fazer isso entrar na Bíblia, cara. Por isso que eu te falei, comenta ali, Romanos 1, 26 e 27, entendeu? Que no 26 fala sobre o homossexualismo feminino
e no 27 fala sobre o homossexualismo masculino. Por isso que eu te pedi para comentar, comenta ali, para ver qual é o fim deles. Aqui, a organização homoafetiva dos Adventistas do Sétimo Dia, eles ganharam no direito a marca Adventista do Sétimo Dia. A Conferência Geral tentou derrubar eles e não conseguiu, porque eles entraram na justiça, mostraram que eram membros atuantes dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Inclusive, teve um congresso deles lá na Universidade de Lola Linda. A Gaiola das Loucas. Essa cidadezinha que os adventistas dizem que tem vida eterna. Lá acontece anualmente o congresso homossexual, homoafetivo dos adventistas gay na faculdade. Eu também publiquei no meu canal. Ou seja, você, ô Wagner, você está numa igreja homossexual, tá? Mas você está tão mal intencionado, olha só, que você me perguntou se eu conheço o Centro White de pesquisa nos Estados Unidos, que é o lugar onde está todo o patrimônio literário de Ellen White, entendeu? Então você pronunciou isso para dizer como se você fosse me mandar algum documento do Centro White atestando que você está falando, cara. Não tem isso, não tem isso, não adianta, não mete essa, cara, não mete essa não, que não cola, entendeu? Não adianta vir com esse tipo de papo para cima de mim, não. Eu posso até não ter a instrução que você acha que eu tenho, que você ou ter mais ou ter menos instrução do que você pensa, tá entendendo? Mas não sou burro, não, cara. Tenho 63 anos de idade, já tenho 38 anos de igreja, entendeu? Já conheci vários movimentos que vêm com esse mesmo papo, igual você vem, querendo denegrir a imagem da igreja e forjando provas, entendeu? Forjando fatos. Não falei, eu adivinhei, sabia, cara. Eu sabia. A carinha dele, a carinha da safada, a carinha da safada, olha só. Pô, não tem nem vou nem te respeitar mais, cara, só por causa das tuas mentiras que tu tá botando aí, entendeu? Isso aí que você tá fazendo é fácil fazer essas montagens que você tá falando aí. É fácil fazer essas montagens. Hoje em dia, botam a gente para falar coisas que a gente nem fala. Bota coisa. Pô, os caras me botaram aí fumando, com cachimbo, fumando charuto, com tatuagem de 1844 no peito. Por isso que eu tava até pedi para parar com esse troço, entendeu? Porque, pô, agora fazer o que você tá fazendo aí é mole, cara. É mole, entendeu? É mole. Isso é mentira tua, cara. Mentira tua. Sabia, eu vi a tua cara, sabia que você tinha cara de morde-fronha, entendeu? Sabia que tu era morde-fronha. Mais um viado que ficou revoltado com a igreja adventista. Mais um viado. Comenta aí sobre Romanos 1, 27. Vai, comenta aí, eu quero ver você comentar, faz aí o teu comentário sobre Romanos 1, 27. O que vai acontecer com os viados, safado. Aí você botou, pode até ser, pela justiça, pode até ser, entendeu? Mas não pela igreja, entendeu? E mesmo assim, não pode ter até o nome, mas não é vinculado à igreja adventista do sétimo dia, não, tá? Viado sem vergonha. Viu como é que você... Viu como é que você conhece bem a igreja adventista? Foi rejeitado lá, né, viado? Né, viadão? Foi rejeitado lá e ficou com raivinha, né? Mas bota uma questão aqui, quem sabe que daqui também, se tu botar uma questão, tu consegue. Uma igrejinha pra viado também, pros viadinhos. Pros viadinhos que acham que vai herdar salvação, dando o rabo. Dando o rabo e vão herdar salvação. Só desse jeito mesmo, cara. Só desse jeito mesmo, aquilo que eu te falei. Só desse jeito. Porque a igreja tem que fazer o trabalho dela na terra. Então ela vai ter que se sujeitar a muita coisa para continuar cumprindo a missão, entendeu? Então. Mas o negócio é que eu adivinhei que tu é viado, hein, cara. Pergunta o Tintin aí se eu não falei pra ele no privado dele. Falei, cara, o problema desse cara é que ele é viado e ele tem bronca da igreja adventista porque ele é viado e não foi aceito lá, entendeu? A justiça norte-americana decidiu e a Conferência Geral foi obrigada a aceitar o grupo kinship, homoafetivo, de homossexuais. Você está vinculado ao grupo, a uma igreja norte-americana. O presidente mundial que foi eleito, o Ayrton Killer, o brasileiro, ele está lá nos Estados Unidos, rapaz. A minha igreja não tem nada a ver, não. A minha igreja é batista brasileira. Você não. Você está numa igreja norte-americana. Ainda bem que você mesmo na tua boca falou, foi obrigada. Foi obrigada. Foi obrigada, filho. Foi obrigada, entendeu? A igreja batista que aceita casamento, faz casamento de homem com homem, mulher com mulher, pô. Pensando que eu não sei disso já? Pô, para com isso. Na igreja da Olga Rodrigues. Pô, sei disso, cara. Conheço tudo isso aí no Facebook. Você é do Facebook também, você gosta de, né? Te garanto que os teus canais só deve falar mal da igreja adventista. É a única coisa que faz é falar mal da igreja adventista. Eu sabia disso. Porra, cara, eu tenho experiência, entendeu? Tenho experiência com isso.
Quando eu olhei pra você assim, eu senti até o cheiro. Falei, isso aí é morte de fronha. E outra coisa, eu não vou nem me perder mais meu tempo com viado sem vergonha, não, tá? Sai fora, ô pela saco. A Igreja Batista Independente lá dos Estados Unidos. A Convenção Batista Brasileira não tem nada a ver com a Igreja dos Estados Unidos. O nosso líder é eleito aqui no Brasil. Agora, o seu líder, Ayrton Killer, foi eleito lá nos Estados Unidos, rapaz. Você não consegue ver a diferença, então percebe-se, né, o seu nível intelectual e a sua capacidade de entendimento. Amanhã a Igreja Batista, ela por força passa a reconhecer um grupo homossexual dentro da convenção, eu saio da Batista. Eu vou para Metodista, ou vou para Assembleia de Deus, ou vou para Presbiteriana. Amanhã a Presbiteriana aceita e casa gay aqui no Brasil, igual foi a Anglicana da Europa, que casa gay. Aí eu vou sair da Presbiteriana e vou procurar outra. Agora você vai fazer isso? Vai nada, tu vai ficar lá na gaiola das loucas. Vai ficar lá na gaiola das loucas porque você é escravo da seita. Mentira, rapaz, mentira. Tu é viadão, rapaz. Tu é viadão. Qualquer um sabe que tu é viadão. Mentira, pô. Tu tá lá, tu vai soltar fogos. Nem precisa. Eles fazem casamento, cara, de gay, pô. Fazem casamento de gay, que é mais o quê? E a sua questão de aceitar a viadagem no teu grupo, né, é o de menos. Eu vou trazer aqui que tem pior do que isso. A Igreja Adventista, você sabia que a Igreja Adventista estava apoiando a Kamala, né? Por isso que ela colocou que o Donald Trump ia decretar o decreto dominical. Isso durante o período eleitoral. Lá naquele plano de governo 2025. A Igreja Adventista, durante a campanha eleitoral, colocou isso aí. Por que ela colocou isso aí? Porque ela tem contrato com o governo Biden para realizar os abortos eletivos nos hospitais adventistas. Porque a Igreja Católica Romana recusou o contrato dos abortos eletivos. Você, como é ignóbil, de pouca cultura, não deve saber. Aborto eletivo são aqueles abortos autorizados por lei. E a Igreja Católica se recusava a realizar esses abortos por ordem judicial. Aí o que fez? Foi aberto licitação e a Igreja Adventista do Sétimo Dia ganhou. Aí a Igreja Adventista do Sétimo Dia realizava os abortos eletivos. E aí, com a vitória do Donald Trump, o Donald Trump ganhando, a Igreja Adventista tinha medo de perder esses contratos e de realizar os abortos eletivos lá nos Estados Unidos. E por que a Igreja Adventista do Sétimo Dia ela aceitava esses abortos eletivos? E para a Igreja Adventista não tem problema doutrinário. Porque ela crê na mortalidade da alma. Na mortalidade da alma, só há vida quando o Ruach, que é o espírito, ele entra nos pulmões, que para eles espírito é oxigênio, para os Adventistas do Sétimo Dia. Então ali, tecnicamente, quando há um aborto, não há vida. Porque na mortalidade da alma, a vida só tem com o corpo formado, que a alma é corpo, e espírito é oxigênio nos pulmões. Está na declaração de fé, nas doutrinas, no livro de 28 crenças da Igreja Adventista do Sétimo Dia, edição de 2015. Eu também já publiquei no meu canal. Caraca, cara. Porra, mas aí tu é muito baixo mesmo, hein, cara. Ficar inventando esse tipo de coisa. Tu é muito baixo mesmo. Tu é pior do que é um viado pior do que eu pensei, entendeu? Tem muito viado que, mesmo sendo viado, tem honra, mas tu é um viado pior do que eu pensei. Viado mentiroso, entendeu? Viado mentiroso. Deixa de ser mentiroso. Mentiroso, deixa de ser mentira. A Igreja Adventista é totalmente contra isso aí. Como é que dizer que a Igreja Adventista se aceitava? Cara, a igreja é totalmente contra isso aí. Os hospitais eu não sei, entendeu? Porque os hospitais estão quase que emancipados da Igreja Adventista, entendeu? Por exemplo, o hospital aqui, o Hospital Silvestre aqui no Rio de Janeiro, ele já é emancipado da Igreja Adventista, entendeu? Ele já no sábado parece que já não tem mais nada a ver. Tá entendendo? E hospitais e escolas estão se emancipando aos poucos da igreja. Agora a igreja não. A igreja não. Agora vocês são baixos, entendeu? Vocês são filhos do diabo mesmo, baixos. Vocês são muito canalhas. Ficam inventando, cara, inventando situações, inventando documentos, inventando coisas, tipo assim que você falou. Você conhece o Centro-White? Eu falei, conheço. Quando eu falei para você que conheço, sei o que é o Centro-White de pesquisas. Aí você retrocedeu, porque você ia dar como se você fosse publicar alguma coisa que tivesse sido publicado pelo Centro-White de pesquisas, cara. Vocês são muito mentirosos mesmo. São filhos do diabo mesmo. Mas não tem nada, não. Vai pagar caro, viu? Mas não fica triste, não. Tem alguns aí no grupo que vai te apoiar, entendeu? Vai te apoiar. Pode crer que você vai arrumar uns aí no grupo que vai te apoiar. Vai até te ajudar a mentir e tal, forjar umas provas, fazer umas figurinhas,
né? Pode crer que vai ter, pode ficar tranquilo, daqui a pouco você vai ter uns parceiros aí. Parceiros novos e parceiros velhos também, entendeu? Tem um parceiro velho aí que demora muito, ele faz tudo para prejudicar a igreja adventista, demora muito, ele vai querer, talvez ele não queira, entendeu? Talvez ele não queira se envolver com um viado, entendeu? Com um viadão. Com um cara que deita e fica pelado com outro homem, entendeu? Se esfregando com outro homem na cama. De repente ele não queira fazer isso, entendeu? Talvez também, pelo caráter dele, talvez ele até se venda a essa situação para poder tentar prejudicar a imagem. Pensa que prejudica, igual você pensa que prejudica a imagem da igreja e tal, entendeu? Mas Jesus avisou que seria desse jeito, né? Seria desse jeito. Eu já disse, eu só vou ter você como homem de verdade se você falar essas coisas, repetir essas mesmas coisas depois do pôr do sol de sexta-feira. E tem que ser depois de 17h30, tá? Porque já tem decisão judicial também. Aí é na Justiça Trabalhista Brasileira. Eu sou advogado, tá? Decisão judicial, porque se você não sabe, a Igreja Adventista tem funcionários. Então já tem que começar a contar o descanso semanal remunerado. E se trabalhar no descanso semanal remunerado, a hora extra conta em dobro. E a Justiça do Trabalho decidiu 17h30. Então, oficialmente, de acordo com a Justiça, 17h30 de sexta-feira já começa o sábado adventista. Aí eu vou ter você como homem de verdade, se você voltar aqui e repetir todas as suas palavras, bunda murcha, viado, entre outras coisas aqui, depois desse horário. Aí eu vou ter você como homem de verdade. Senão você vai ser apenas um moleque. Você me conheceu agora, já tá apaixonado por mim também, é? Caraca, já era.